sessões especiais, ela tem um lado que vai elucidar vários pontos que possam ter ficado em dúvidas em outras aulas que vocês tiverem, tá bom? É um tema muitíssimo interessante, tá? A abordagem está naquele livro Bastidores da Mediunidade, psicografado por Divaldo Franco, pelo Manuel Filomeno de Miranda. É a base da aula, a base das nossas aulas de obsessão, mas tem várias outras bibliografias que nós utilizamos, tá bom? Então a gente vai trazer esse tema e explicar para vocês como isso é presente na nossa vida. Vocês veem a foto que a gente coloca, tem uma pessoa em sofrimento, no escuro, como se fosse uma sombra, e você vê algumas entidades espirituais em torno dela. Nós precisamos pensar que o mundo que nós vivemos, né, aqui na Terra, nós temos a presença de espíritos encarnados e desencarnados. A diferença entre os espíritos encarnados e desencarnados é a veste física, o corpo físico, só, né? Então, somos todos espíritos. Se a gente conseguir realmente entender isso profundamente, a gente vai deixar de ter medo dos espíritos desencarnados. Ah, mas eles podem nos fazer mal? Não é que eles podem nos fazer mal. O que eu tenho de proposta para vocês hoje é ensinar vocês como que eu ajo, como que eu atuo como encarnado, quais são os cuidados que eu tenho que ter para não sofrer obsessões. E nós vamos entender a obsessão de uma forma desmistificada. A obsessão ela tem diversas mistificações. A palavra obsessão, se vocês pararem para pensar, vocês que vieram, estão aqui na casa espírita, que são espíritas ou que não são, não importa, mas ouviram essa palavra pela primeira, não ouviram essa palavra certamente pela primeira vez aqui. Todos vocês já conheciam a palavra obsessão, estou certa disso. Em outros contextos, não. Quando você ouve a palavra obsessão, você já sabe o que ela significa, não é? Eu posso ser obcecado por doces? Posso? Eu posso ser obcecado por uma pessoa que eu gosto? Eu posso ter hábitos bons ou ruins pelas quais eu sou obcecado? Então a obsessão é uma palavra que sozinha ela já nos explica o que ela significa. E se eu tiver a condição de entendê-la exatamente no seu significado, no que ela quer dizer, eu posso lutar contra ela. Tudo bem? Então essa é a nossa proposta. Vamos ver aqui se eu vou saber passar. Santo Agostinho disse, eu quero começar falando dele nessa frase que tem muito significado para todos nós. O demônio só submete aquele que tem alguma semelhança com ele. Forte, né? Para pensar. Enquanto encarnados na Terra, enquanto espíritos na escala evolutiva, ignorando a nossa responsabilidade como seres espirituais que buscam sua própria evolução, o progresso da humanidade, nos esquecemos que tudo que fazemos, tudo que decidimos, todas as escolhas são responsabilidade única e exclusivamente nossa. É muito normal, no nível evolutivo em que estamos, culparmos o outro pelo nosso fracasso, pela nossa falha, pela nossa imperfeição. Porque buscamos justificativas e desculpas pelos erros que temos dificuldade de encarar, os nossos próprios erros. Essa frase de Santo Agostinho, ela já nos mostra isso de uma forma muito, muito clara. O demônio só submete aquele que tem alguma semelhança com ele, alguma semelhança. Ou seja, eu atraio aqueles que se assemelham a mim. E se eu pensar sobre isso, eu posso entender que eu preciso, se quem eu estou atraindo me faz mal, mudar de atitude. A obsessão está diretamente relacionada a quem eu sou, a como eu vivo, aos hábitos que eu tenho, às decisões que eu tomo. Todos os espíritos encarnados ou desencarnados, lembrem que a veste física é a única diferença, são atraídos por mim, imantados por mim. E quando eu estou no nível de imantá-los, é ainda mais preocupante, é ainda mais sério a forma como eu posso chegar em uma obsessão. Então, com essa frase em mente, a gente vai desenvolver o nosso tema hoje. Estou relembrando aqui o conceito de obsessão. Segundo o Espiritismo, o domínio está no Livro dos Médiuns, no item 237. Ele é bem longo, só que eu só trouxe essa frase.
O domínio que alguns espíritos podem exercer sobre certas pessoas. Leiam aqui espíritos como espíritos, independente da veste física ou não. Aqui eu quero chegar em obsessões especiais. A maior parte da abordagem que nós entendemos de obsessão é aquela que um espírito desencarnado age sobre alguém encarnado. Não é assim que a gente tem esse conceito? Ah, eu estou sendo obsediado, ah, ele está em obsessão, não é? A gente já ouviu isso, estando ou não na doutrina espírita, tendo conhecimento ou não, pode ser que tenhamos escutado isso em algum lugar. Porém, a obsessão, ela é de espírito para espírito. A veste física, ela traz ou não alguns elementos para essa obsessão. Mas diante do tema obsessão especial, a gente não vai se preocupar com essa veste física, a gente vai mais profundamente no assunto, ok? Mas fica claro que é o domínio que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas ou sobre outros espíritos. Se eu puder deixar essa frase de Allan Kardec ainda mais clara dentro da linha que eu estou traçando aqui com vocês. Só que eu quis trazer para vocês também como a obsessão não é uma palavra que o espiritismo inventou, ela já existe. Ela foi utilizada num contexto para explicar algumas coisas que Allan Kardec trouxe para nós de acordo com a orientação dos espíritos. Mas olha a psicanálise, o que diz. Obsessão se trata de uma ideia fixa sobre alguma coisa, demonstrando um apego exagerado a tal objeto. Não é legal? Olha isso. Então é uma ideia fixa sobre alguma coisa, demonstrando um apego exagerado sobre um objeto. Vamos entender a palavra objeto por qualquer coisa. Precisamos entender que objeto, segundo a psicanálise, é algo, qualquer coisa. Pode ser um hábito, pode ser uma pessoa, pode ser uma coisa, não importa. Tá bem? É alguma coisa, é algo. Então é por qualquer coisa que eu for obcecado, ele diz que pode ser uma obsessão. E aqui eu trouxe essas duas frases para vocês fazerem uma correlação. Sim, independente de você estar encarnado ou desencarnado, você pode ter obsessão por algo, por algum objeto, seja ele qual for. E essa obsessão que vai levar aos prejuízos do tema que nós estamos tratando hoje. E são prejuízos grandes. E o maior problema da obsessão é que, além de serem prejuízos grandes, eu não percebo. Esse é o maior problema. A obsessão, ela está num campo onde a maioria de nós não consegue identificar. Principalmente quando os espíritos que tentam obsediar, eles são hábeis. Eles são safos. Eles sabem o que eles estão fazendo. E nós nos deixamos levar pelas nossas imperfeições. Então os espíritos podem sim agir sobre nós. E quando eu digo os espíritos, eu me refiro a espíritos encarnados e desencarnados, ambos. E essa ação que eles imprimem sobre mim, eu rejeitar ou aceitar, depende de mim. Vejam essa foto que interessante. É um espírito desencarnado agindo sobre um encarnado. Ela encontra um campo no espírito encarnado. Percebem a diferença de cor? Cor de rosa, estão vendo aí no fundo? Esse campo que ela encontra pode ser que esteja dificultando a ação dela. Como isso é possível? Como eu consigo esta proteção? Então, a gente precisa entender que derivado do latim o termo obsessão significa persistência doentia sobre algo. Persistência doentia. Quantas vezes nós fomos persistentes de forma doentia? Façam uma avaliação sincera de vocês mesmos. Tentem retornar um pouco à vida que vocês se lembram. Todas as lembranças que vocês têm. Pessoas ou coisas ou trabalho, o que quer seja, dinheiro, um carro, não sei, que nós nos apegamos. Será que a minha obsessão por aquele objeto, seja ele qual fosse, era doentia? Aonde que está o limite entre ser algo saudável e doentio? Para que a gente saiba essa diferença, é só ler os ensinamentos do Cristo. O Cristo se apegava a alguma coisa? A absolutamente nada. O Cristo realmente praticava o amor incondicional que nós temos tanta dificuldade.
Então, a partir do momento que eu tenho sobre algo ou sobre alguém uma necessidade de posse, é doentio, é obsessão. Pode ser leve, inicial, mas ainda é. Mesmo nos relacionamentos. E é nos relacionamentos que a gente tem os maiores problemas de obsessão. Aqui, a gente vai começar a entender como podemos mudar a nossa vida. Se decidirmos mudar a nossa vida, o caminho é difícil, é complexo, mas vale a pena. E se nos esforçarmos para tal, é possível. Vejam que nós vamos tratar basicamente sobre o pensamento. Toda a situação de vida que nós temos hoje, incluindo as doenças, a grande maioria das doenças que estamos sujeitos hoje tem a ver com o nosso pensamento. Com as escolhas que eu faço, com as coisas que eu acredito, com a minha obsessão pelos outros. Pensamento. É o que eu penso. É a minha vontade. É o meu desejo. É aquilo que eu acredito ser amor e não é. Porque o amor é libertador. Ele liberta. Ele realmente deseja que o outro, que aquele objeto seja feliz. Nós ainda não conseguimos fazer isso porque nós precisamos do outro. Nós precisamos do que ele me oferece. Sermos donos de nós mesmos, completos, é muito difícil. Todos nós somos pessoas metade. A psicanálise fala isso também. O pensamento é sempre o dínamo vigoroso. André Luiz trouxe essa questão do dínamo, comparando-se com o dínamo que nós conhecemos no mundo material. O dínamo é algo que recolhe energia, transforma, cede, muda, troca energia. E é o que nós fazemos o tempo todo. Agora estamos trocando energia, todos aqui. Os pensamentos de vocês chegam a mim e os meus a vocês. A força do pensamento de vocês depende da vontade de vocês e a minha também. Os espíritos que estão aqui conosco, os amigos espirituais, também emitem esta energia por meio dos seus fluidos. E nós, por meio dos nossos pensamentos e fluidos espirituais. Estamos constantemente doando e recebendo energia. E a qualidade desta energia tem a ver com os nossos pensamentos. Se você está aí pensando, nossa, olha o que ela está falando, caramba, realmente, eu fiz isso errado lá atrás, e se apegou a isso, mudou seu padrão vibratório, diminuiu a qualidade da sua energia, porque você está preso a alguma coisa do passado que te faz mal, você mudou o seu campo psíquico, essa energia que está ao redor de você, tudo bem? O seu campo magnético, por assim dizer. Se você pensou, nossa, eu fiz isso lá atrás, não, mas tudo bem, agora eu vou mudar de propósito, com mais otimismo, você pensou, não, você manteve o seu campo positivo. O pensamento, ele é um dínamo vigoroso. O poder do pensamento é uma palavra para descrever, é tão grande, mas tão grande que a gente não consegue mensurar. Se não fosse a veste física, vocês estariam realmente jogando energias de uma forma que a gente não conseguiria entender aqui enquanto encarnamos. Estamos emitindo ondas cerebrais constantemente. E essas nossas ondas ditam a vibração que eu quero para mim. O campo que eu crio em torno de mim. O tipo de pessoas, espíritos, encarnados ou não, que eu atraio. Pensem nisso. Eu também grifei essa palavra aqui, ó. É um intercâmbio, que é troca, intercâmbio é troca. Ininterrupto. Ininterrupto. Não para. Não descansa. Não te dá uma trégua. É ininterrupto. Vocês estão agora conjugando energias, recebendo e doando, sem parar. Ininterrupto. Só que acontece nas diversas faixas que circulam na Terra. Estamos recebendo energias do universo também. Estamos recebendo e doando. Somos todos ligados, conectados. Então, quando eu penso de forma egoísta, a decisão é minha, eu faço o que eu quiser. Eu decido o que eu quiser. Só eu sou prejudicado. Não é só você não. Lembra da sua responsabilidade. Todas as minhas decisões, sim, afetam aqueles que convivem comigo. Afetam a harmonia do universo.
universo. Todas. Então eu emito ondas. Estão vendo a figura? Conseguem ver aí atrás? Estou emitindo ondas, registro vibrações. Emito, registro. Emito, registro. E o registro que eu faço é do ambiente que eu estou e as pessoas com as quais eu estou. E essas pessoas, sim, afetam o meu campo psíquico, o meu campo eletromagnético. O tempo todo. Às vezes você está bem feliz. Eu estou num dia bom. Hoje eu acordei bem, estou feliz, estou tranquilo. Aí você levanta, vai para algum lugar, encontrar com algumas pessoas, algum compromisso que você tem. Chega lá, as pessoas estão derrotadas, tristes, desanimadas, por qualquer razão que seja. Você chega, imediatamente você percebe a diferença, não é? Porque sentimos as vibrações daquelas pessoas. E se elas estão todas naquele ambiente, provavelmente elas já se alinharam na mesma faixa e padrão vibratório. E se elas se alinharam, a hora que você chega, você tem duas opções. Ou você se alinha na faixa com elas, ou você luta contra as vibrações dela. É sua decisão. É fácil lutar? Não. Por isso preparo, por isso é tão necessário que se estude, se exercite, se pratique manter o padrão vibratório elevado. É possível? É possível. Precisa de muito treino? Sim, precisa de muito treino. Precisa de muita disciplina? Sim, precisa de muita disciplina, mas acima de tudo, precisa da sua vontade. A decisão que você tomou de ser um ser espiritual evoluído, de chegar ao topo da escala, de não perder tempo com futilidades, de não se importar com pessoas que te agridem de alguma forma porque você sabe que elas são pessoas que sofrem tanto quanto você. E deixa pra lá. Porque isso é sermos melhores. É amarmos incondicionalmente. É entendermos que cada espírito na Terra está num nível evolutivo diferente e que se ele age daquele jeito, que pena pra ele. Porque eu já entendi que aquela atitude não é correta. Que aquela atitude não é legal. Que bom pra mim. É uma forma de pensar diferente. É uma forma de pensar que te liberta. É libertador. É libertador não julgar o próximo e não se preocupar com o próximo no sentido de condená-lo. Porque ele é ruim. Ele fez coisas vãs. Ele fez coisas que ele não devia. Eu não aceito isso. Quem somos nós para não aceitar? Alguém aqui é juiz do tribunal de Deus? Para pensar. Quanto fazemos isso conosco? E quando eu decido julgar alguém, eu escravizo essa pessoa, vocês sabiam? Porque você envolve essa pessoa num campo de energias ruins. Se você está pensando em alguém repetidamente, saiba que você está enviando energias perniciosas para essa pessoa repetidamente. E não diga que você não tem culpa sobre isso, porque você tem. Você está constantemente mandando energias deletérias, prejudiciais. Você está envolvendo essa pessoa no seu campo vibratório, pesado, prejudicando o campo psíquico dela, fazendo com que ela sinta seus sentimentos, sua dor. O campo é modificado pelos nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Então, se eu estou com raiva, o meu campo vibratório está extremamente negativo. E aquela pessoa eu estou direcionando como se fossem flechadas vibratórias até entrar no campo dela e modificar o campo espiritual dela e prejudicá-la. Vejam que imensa responsabilidade que nós temos. Olha isso aqui. Perdão, pessoal. O universo é a exteriorização do pensamento divino. Olha ao teu redor. Quanta beleza eu vejo no universo. Porque é a exteriorização do pensamento divino. Eu vejo as flores, as plantas, os animais. É só beleza. E nós poderíamos agir nessa faixa vibratória, porque eu decidi me unir ao universo e me conectar a ele. Mas às vezes eu julgo as pessoas que ficam meditando, tentando essa conexão. Herdamos do Criador a faculdade de criar, desenvolver, nutrir e transformar. Olha que legal, olha tudo que somos capazes de fazer. Nós somos capazes de criar do zero algo que não existe, de mudar o mundo. Nós somos capazes de desenvolver alguma coisa, alguma ideia, de nos desenvolvermos, de nos
realmente nos dedicarmos a algo que vale a pena. Algo que faz sentido, deixar um legado para a humanidade. Nós somos capazes de nutrir, de amar, de ajudar aquele que não consegue, de fortalecê-lo, de dia após dia dizer a ele palavras de bom ânimo para que ele não desista, porque ele é filho de Deus e ele merece ser feliz como eu. Nutra esse amor. Nós somos capazes de transformar vidas. Nós somos capazes de nos ligarmos a pessoas que nós nem imaginávamos. O universo nos permite encontrarmos essas pessoas. E todas as vezes que nos encontramos com pessoas novas e diferentes, devemos agradecer a Deus a oportunidade que Ele nos deu de estar ali naquele momento com aquela pessoa, porque aquela oportunidade é abençoada. Nada é por acaso na obra divina. Nada é por acaso na obra divina. Arrojamos de nós a energia do próprio pensamento, estabelecendo em torno de nós nossa individualidade, ou seja, um ambiente psíquico que nos é particular. Isso aqui mostra para nós que somos quem decidimos ser. Sabe aquela frase que fala assim, você é o que você come? Se você entender o que você come, do que você se alimenta no seu dia, realmente ela é verdadeira. Do que você se alimenta? De amor, de bondade, de tolerância, de alegria, de conhecimento? Ou de dor, de tragédia, de derrotismo, de covardia, de hábitos ruins, de vícios? Você é o que você come. Você é o que você se alimenta. É esse campo que você desenha em torno de você. Então pensa, que tipo de campo eu quero desenhar? Cada alma se envolve no círculo de forças vivas que lhe transpiram do hálito mental, na esfera de criaturas a que se emana. Emana se liga mesmo, que nem imã. Em obediência às suas necessidades de ajuste ou crescimento para a imortalidade. Você se emana àqueles que você precisa se ajustar para você crescer e se desenvolver. E você pode se emanar de uma forma amorosa ou de uma forma doentia. Lembra disso. Aqui eu trago um conceito muito interessante que é o da monoideia obsessiva. Tenho certeza que se vocês fizerem novamente aquela reflexão que conversamos no início da aula e pensarem, será que eu já tive na minha cabeça um pensamento que não me deixava em paz? Que por mais que eu lutasse contra ele, ele ficava lá? Principalmente um pensamento de algo que alguém fez algo pra mim e eu não aceito. Então eu fico pensando, mas ele me fez isso, onde já se viu? Mas eu vou devolver. Não, mas eu vou falar isso pra ele. Quando eu encontrar com ele, eu vou fazer isso. Não, mas ele vai pagar por isso, porque Deus é justo o dia inteiro. Sabe a música Chiclete? Quando vem aquela música na sua cabeça que você lembra, é uma música até que você gosta. Aí você começa a cantar música. Não é legal? Ah, tô cantando música. Passa meia hora, uma hora você tá cantando a música, e alguém fala, mas você não aguento mais ouvir, você só canta esse trecho. Já aconteceu isso? Você só está cantando aquele trecho quando você está com a monoideia obsessiva. E aquele trecho é o momento em que você pode sim obsediar alguém ou ser obsediado por alguém. Pensa nisso. Porque se você tiver com uma monoideia obsessiva, pode ser que espíritos que querem te prejudicar estejam ainda alimentando essa monoideia obsessiva. Continua pensando nele. Ele é mau. Ele fez isso pra você. Ele vai pagar por isso. E eles são muito sutis. Eles alimentam de um jeito que você não percebe. Você acha que é seu o pensamento. Entenderam? Muitos processos graves de alienação mental têm início quando os seres constrangidos por essa força possuidora, ao invés de a repelirem, acalentam-lhe os miasmas pertinazes, que terminam por assenhorear-lhes do campo em que se espalham. Percebam o seguinte, essas ideias, monoideias obsessivas, normalmente nós acolhemos elas, nós não lutamos contra elas. Porque a gente gosta, infelizmente. Ainda no nível evolutivo que estamos, quando a gente sente raiva de alguém, quando alguém faz algo para nós que nos magoa, nós achamos que nós estamos sendo justos quando nós queremos cobrar isso dessa pessoa. A gente acha isso. E a gente acalenta, abraça, ai que ideia linda, vem pra minha ideia maravilhosa. Só que a gente não sabe
que os espíritos estão agindo ali para fazer com que aquela ideia seja ainda mais presa à sua mente, ao seu campo psíquico, para que você não deixe de pensar aquilo. E ela fica girando ali no seu campo psíquico, mudando, girando, girando, e você não para de pensar nela. Você fica o dia inteiro, 1, 2, 3 dias, pensando naquilo. E aí você pode sim se comprometer a vir a ter uma obsessão ou estar obsediando aquela pessoa. Lembra que você está mandando para ela essas energias ruins. É a sua responsabilidade. São ideias nossas? Sempre que pensamos, expressando o campo íntimo na ideação e na palavra, na atitude e no exemplo, criamos formas, pensamentos ou imagens moldes, que arrojamos para fora de nós, pela atmosfera psíquica que nos caracteriza a presença. Olha que interessante. Forma pensamento. Imagina que você agora está pensando. Tudo que eu estou dizendo para você está trazendo lembranças, memórias, pensamentos. E o que vocês estão fazendo? O seu cérebro está desenhando essa imagem na sua frente, não tá? Todo mundo está enxergando algo em relação ao que está pensando. Esse desenho se chama forma pensamento. E no momento em que ele é construído, ele fica ali. E o seu cérebro não sabe que ele não é real. Você está se prendendo àquela forma pensamento. Você está construindo ela. Você está pensando num cenário trevoso. Imagina que você tem um filho adolescente que saiu de madrugada. Foi passear com os amigos, foi para um bar, foi se divertir. Aí você, que é mãe, pai, zeloso, preocupado, fica lá no seu quarto assistindo TV, lendo um livro. De repente vem uma ideia sua. Nossa, mas e se ele for assaltado? Ah, mas e se ele for se envolver numa briga? Ah, mas e se ele usar alguma coisa que faz mal pra ele? E se? E aí você não manda essa ideia embora. Você não fala assim, não, imagina, nada disso vai acontecer. Deus, permita, proteja meu filho. A gente não faz isso. Ai, meu Deus, é mesmo. E a gente vai desenvolvendo o pensamento. Mas e se? Mas e se? Mas e se? Essas ideias são as que geram as obsessões. Porque aí você se prende a ela e fica fazendo com que ela fique girando ali no seu campo, presa no seu campo cerebral, e você fica e vai se apegando. E essa forma de pensamento vai crescendo cada vez mais. E você tem certeza absoluta que ele vai sofrer um acidente, que ele vai morrer, que algo gravíssimo vai acontecer. A gente se apega a isso. E sem saber, eu estou obsediando meu filho querido que está lá. Estou envolvendo ele nesse campo vibratório. Tomem cuidado. Sobre todos os que nos aceitem, o modo de sentir e de ser, consciente ou inconsciente, porque é inconsciente. Nenhum de nós quer envolver ninguém, né, em energias ruins. É inconsciente, tá? Atuamos à maneira do hipnotizador sobre o hipnotizado. Isso está em Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz. Hipnotizador sobre hipnotizado. É mesmo, Inice? É mesmo. Nós somos os hipnotizadores. Nós conseguimos fazer isso. Nós temos esse poder com a nossa mente. Hipnotizamos as pessoas. Envolvemos ele. Criamos com ele o que a gente chama de sinergia. Nos ligamos. Parasitamos. Extraímos energia. Obsessão. Certo? Verificando-se o inverso. Toda vez que aderimos ao modo de ser e de sentir dos outros, também somos hipnotizados. Também nos sentimos assim. Também nos enredamos em compromissos espirituais que depois vamos ter que consertar lá na frente. A vontade imprime movimento e direção. Só que nós somos fortes, pessoal. Jesus disse, vós sois deuses. Lembrem disso. Quando você estiver envolvido em pensamentos menos dignos, que só te trazem dor e podem prejudicar outras pessoas, aprende a se libertar desses pensamentos. A sua vontade é maior do que você imagina. Somos deuses. A nossa vontade imprime movimento e direção para os nossos fluidos. A nossa vontade altera o nosso campo psíquico. A nossa vontade faz de nós quem nós somos. Porque somos mentes brilhantes. Criadas para ser perfeitas. Criadas para sermos felizes. Nossa mente é um núcleo de forças inteligentes gerando plasma sutil que exterioriza-se incessantemente de nós. Lembra do ininterrupto? Tem plasma sutil exteriorizando incessantemente de nós.
e oferece recursos de objetividade às figuras de nossa imaginação. Nosso cérebro é sensacional, ele desenha a figura imediatamente. Você está enxergando. O perispírito também, quando você não tem o cérebro físico, tá? Desenha a imagem, a sua mente desenha, na verdade, tá? É o espírito que faz o desenho. O perispírito e o cérebro são só as ferramentas. Acho que eu diminui o tom de voz. O pessoal no fundo vai ouvir. Então, a gente cria aquelas imagens e às vezes nós cedemos e acreditamos nelas. Sob o comando dos nossos próprios desígnios. Então aqui está mostrando, ó, o plasma mental, que é o que a gente está plasmando. Nós temos uma energia em nós chamada energia psíquica. E nós gastamos essa energia durante o dia fantasiando. Todos nós fazemos isso. Com diferentes coisas. Podemos fantasiar de todas as formas. Fantasiar ser promovido, comprar um carro, fantasiar sexualmente, fantasiar de diversas formas. Quando fantasiamos, gastamos essa energia psíquica e não sobra nada depois. Eu não tenho energia para viver. Eu não tenho energia para ser feliz, porque eu fiquei gastando em pensamentos que me dão aquele desgaste ruim. Eu não quero fazer nada. E é aí que se caminha até às vezes para uma depressão auxiliada pela obsessão. Certo? Então, eu tenho essa parte que é o plasma, que é o quarto estado da matéria, ele é a parte líquida do sangue, o plasma mental e o mental. Eles estão se conectando e mandando para esse plasma divino, que é o fluido cósmico universal, que é o que deu origem aos mundos e os seres. É um dínamo gerador de energia de difícil catalogação, porque nós na Terra não temos as palavras adequadas para falar, para explicar, que se expressa automaticamente conforme o conteúdo emocional que se reveste. E aí a gente dorme. E na hora que a gente dorme, o que pode acontecer na hora que eu durmo? Na hora que eu durmo, eu me encontro com os espíritos que estão tentando me obsidiar. Ou eu posso ir atrás daqueles que eu, como encarnado, estou tentando obsidiar. Obsessão de encarnado para desencarnado. É uma obsessão especial. E aí, você dorme, e na hora que você dorme, você se desprende, você sai, e o parasita busca a vítima. Porque há uma simbiose, uma necessidade de ligação. E durante o sono é ainda mais facilitado o processo obsessivo. Então, durante o dia, no estado de vigília, a gente luta contra as ideias. Durante o sono, a gente se desprende e o espírito que quer nos obsidiar, ou aqueles que a gente quer obsidiar, nós temos mais facilidade, a gente parasita essa pessoa. Então, durante o sono, isso pode se tornar ainda pior. Ao invés da gente estar renovando a paisagem orgânica, que é para isso que serve o sono. E aí a gente gera o vampirismo espiritual, que é o que todos nós sofremos continuamente aqui. É uma ação perturbadora e profunda nas estruturas físicas e espirituais do ser humano. Porque é a atuação consciente de um ser sobre o outro. Para deformar-lhe os sentimentos e as ideias, conturbar-lhe a mente, levá-lo à prática de atitudes contrárias ao seu equilíbrio orgânico e psíquico. Se aquela ideia que entrou na sua cabeça é estranha a você, manda ela embora e não se apega a ela. Não faça isso com você. Porque eles estão agindo sobre nós, ou encarnado ou desencarnado. Pode ser encarnado também. Deforma os seus sentimentos, essas ideias. Faz você deixar de ser feliz, leve. Né? Faz com que você somente fica... Sabe quando você está sentindo, andando sobre nuvens, já se sentir assim? A mente perturbada? Sim. Só que o seu campo psíquico está alterado. Leva você à prática de atitudes contrárias ao seu equilíbrio. A entidade espiritual parasitária, ela ajusta seu parasitado. Ambos vivem em sintonia, porque decidiram viver assim. Eu não mando embora, eu me ligo a ele. Por causa das minhas ações, das minhas atitudes, das minhas escolhas, dos meus hábitos. Ambos ganham e perdem nessa conjugação nefasta. O vampirismo faz com que os espíritos tirem a nossa energia. E espíritos encarnados também. Já conversou com alguém que você está sentado, você está bem, a pessoa chega, começa a conversar com você, a hora que ela vai embora parece que você está exausto? Vampirismo. Ela sugou toda a sua energia. Entendeu? Você doou um montão para ela, porque ela é aquela pessoa que vampiriza, ela suga. Certo? Ambos ganham e perdem porque faz mal, né? O parasitado sofre duplo desgaste de sua energia mental e vital, porque também consome energia vital, que é dos órgãos. E é por isso que leva as doenças. Você pode realmente ficar muito doente. É bom considerar que duas vertentes para uma obsessão acontecer: ódio e amor.
tanto ódio contra alguém que me fez mal e eu quero devolver aquilo que ele me fez, quanto amor desvairado, aquele que não vive sem, aquela paixão, aquela coisa desenfreada, exagerada. São caminhos fáceis para obsessão. Amor, por isso que amor e ódio dizem que andam juntos. Toma cuidado com o que você sente realmente. Se você precisa tanto assim daquela pessoa, que ela é o ar que você respira, já ouviram gente falar isso? Provavelmente você está obsediando ela. Por isso que o ciúme não é bom. Por isso que a inveja não é boa. Por isso que o orgulho não é bom. Tudo isso traz para nós essa ligação nefasta com aquela outra pessoa. Eu tenho que ser alguém inteiro, alguém consciente, seguro, que não precisa do outro para ser feliz. Na verdade, eu tenho que chegar num ponto onde eu me dou para o outro e isso me faz feliz. Porque é isso que Jesus nos ensinou. Então o ódio é uma fixação demorada que cria aquele condicionamento psíquico e você está envolvendo a pessoa nessa nuvem de terror. Não amparado em princípios superiores se deixa algemar. E o amor, esse desejo de posse do objeto, conduz o atormentado à visitação durante o sono até criar interconexão gerando desgaste orgânico e psíquico. Durante o sono vocês vão se encontrar. Obsessor e obsediado. Então, pessoal, pensem sobre isso. Tudo a nossa mente constrói e destrói. Ela constrói e ela destrói. Onde eu quero estar? O que eu quero fazer? Eu trouxe aqui uma coisa que eu não vou explicar, mas a frequência da onda hertziana ou hertziana. Essa frequência em hertz, ela é uma manifestação, ela pode ser explorada como uma manifestação vibracional que permeia não apenas os aspectos científicos, mas também os espirituais e energéticos. A onda de baixa frequência e a onda de alta frequência que vocês estão vendo aí. A frequência é vista como uma expressão de interconexão cósmica individual. É a onda que caminha no nosso campo eletromagnético, que vocês estão emanando agora. A escala Hertz é uma escala de consciência criada por David Hawkins, que apresenta as emoções em Hertz. Olha o que eu trouxe para vocês, um negócio diferentão. Já viram as emoções em Hertz? Eu amo isso. Se eu pudesse, eu ia criar um curso só disso. Varia entre 0 e 1000 Hz, sendo que 1000 é o nível mais alto da consciência humana e 200 é o limite entre as emoções positivas ou abaixo de 100 são as negativas. Em que faixa, em que frequência você quer vibrar? Abaixo de 100 ou acima de 1000? Acima de 1000 a gente não consegue. A gente está encarnado e tem muita dificuldade de meditar. Agora, olha que legal isso aqui. A Sinfonia do Universo eu apresento para vocês. Eu não sei se dá para ver, dá para enxergar aí no fundo? Vocês observem que as cores e a frequência em Hertz ela muda. Observem? Então, se eu estou com uma frequência de 20 Hz, eu sinto vergonha, eu estou sentindo vergonha. De 30, eu estou sentindo culpa. De apatia, 50. De 75, é luto. Olha o luto como abaixa o nosso padrão vibratório, está abaixo de 100, né? Tristeza. Medo, 100. Nossa, eu não enxergo aqui o que está escrito. Desejo, 125. Raiva, 150. Orgulho, obrigada, amor, 175. E assim vai. Olha aí, ó. Coragem está em 200, porque coragem é difícil, a gente sente um pouco de insegurança e de medo. Ó. Então ela está em 200, tá vendo? Ó. Ajuda aí, amor. Neutralidade, 250. Vontade, 310. Aceitação. Olha que legal se você se aceitar. Só de você aceitar quem você é, 350. Razão, 400. Amor, 500. Olha que frequência maravilhosa. A frequência do amor. Você se sente leve, pulando. Estou andando. É assim que queremos estar, não é? Não é com raiva, ele me fez isso. Quero ser feliz. Mudem o seu padrão. Em termos científicos, a frequência em Hertz é uma medida da taxa de repetição de ciclos em uma onda. Seja na luz, no som ou em outras formas de energia. Por isso que os espíritos de luz brilham. Eles brilham. E por isso que quando você ouve aquelas músicas elevadas, você sente a sua alma. Ontem eu fiz um teste sensacional, que não tem mais tempo, acabou meu tempo. É o seguinte, existem até trilhas no Spotify de frequências em Hertz para elevação espiritual. Ontem eu coloquei uma música que a frequência era 700 Hz. Eu entrei em transe e imediatamente tive que tirar a música. Porque só de começar a ouvir, entenderam? Porque tem o treinamento mediúnico, né? É incrível e vocês precisam viver isso.
Então a minha sugestão é que vocês busquem essas faixas vibratórias e quando estiverem angustiados, desesperados, tristes, querendo deixar serem obsidiados, coloquem músicas de frequências elevadas, escolham aqui o que vocês querem nessa faixa, certo? Escolham. Eu quero coragem, então eu vou pôr uma música de 200 Hz. Eu quero, deu pra entender? É a sinfonia do universo, é lindo demais e é possível, pessoal. Tá? Existem técnicas pra gente mandar esses pensamentos ruins embora e não permitir essa obsessão. Vocês querem ficar do lado claro ou do lado escuro aí, ó? Dá uma olhadinha. Né? Então é isso, pessoal, já passei do tempo, tá? Eu agradeço a presença de vocês, eu espero que vocês usem isso para que vocês realmente mudem o seu padrão vibratório, possam ser felizes, leves, tranquilos e a encarnação possa ser mais leve para todos nós, tá bom? Que Jesus esteja com vocês, nos ilumine, nos guarde. Agora se preparem para o passe, tá bom? Muito obrigada a todos.